Graça e paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé para adorar a Deus mais um domingo. Amém. Graça e paz para você também que está nos assistindo pelo nosso canal do Sal da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Convide seus amigos aí para assistir esse culto com você. Abençoe a vida de pelo menos 3 pessoas nesse momento, compartilhando esse link, amém? Deus, nós queremos te agradecer por essa semana, por esse domingo e por o privilégio de estarmos aqui para te adorar, para te louvar, para te servir. E queremos, Deus, aqui receber do seu amor, do seu imenso amor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir. Quero servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais quero amar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Com as palmas agora, assim, ó. As aves dos céus cantam para ti,
campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Pra acabar. As aves dos céus cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você já deu bom dia para quem está aí atrás de você? Declarou para ele um dia abençoado. Agradeceu a Deus pela vida dele. Coisa linda você aqui conosco. Viu, Mateus, Bruninho, Marcos? Bom dia. Deus é tão maravilhoso que Ele fez de nós um corpo. E no corpo, quando tem uma parte com dificuldade, a outra vai e ajuda, não é verdade? Por exemplo, o pé jamais conseguiria atar o seu próprio laço, o laço do seu sapato. Mas a mão vai lá e ajuda, não é verdade? Eu jamais conseguiria perceber se a música está soando bem ou não com os meus olhos. Mas aí o ouvido chega e nos ajuda. E quando nós estamos em unidade, a plenitude da presença e da percepção de Deus. Porque nós estamos juntos, como partes desse membro do corpo de Cristo. E ali a revelação, porque ali todos se completam. Eu sou muito grata pela família de Deus. Eu sou muito grata pela igreja. Coisa boa a gente estar aqui junto. Vamos celebrar o nome do Senhor? Vamos declarar com gratidão que nós estamos na presença dEle, porque o amamos e amamos esse corpo. Amém? Nós somos gratos ao Senhor, aleluia, por todas as coisas. Vamos declarar isso? Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Isso é demais. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Declare isso. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Então cantarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos com as nossas mãos. A Jesus.
estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Será que você pode nominar algo pelo que você chega grato diante de Deus nessa manhã? A vida, que mais? Família, saúde, esperança. Oi? Amizade, a palavra de Deus, a nossa comunhão, amém? Aleluia! Então vamos cantar mais uma vez. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Com alegria. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Aleluia. Dezinho e Laída, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Porque nós vamos cantar uma música que vocês gostam muito. Ela é novinha, tão nova que a gente cantou no casamento deles. E é uma música que eu amo. Porque ela declara o amor de Deus por nós. Eu moro num prédio alto. E de lá eu tenho uma vista muito bonita da cidade. De muitos prédios, muitas casas. E de vez em quando eu paro lá e fico olhando, eu falo, meu Deus, quantas realidades diferentes sendo vividas. Uns celebrando porque conseguiram uma grande conquista, outros chorando porque acabaram de perder alguém. E se a gente vai olhar no nosso próprio entorno, às vezes no nosso próprio núcleo familiar, uns se alegram porque passaram numa prova que era difícil, o outro se entristece porque está doente. Mas a verdade é que a nossa relação com Deus, ela não se pauta nos nossos sentimentos. O justo vive pela fé. E fé na palavra de Deus. As coisas ainda não terminaram. Aquele que é fiel para começar. Aquele que começou, ele é fiel para completar a boa obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Oh, Jesus. Ele é a luz do nosso caminho. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencedor.
vencer. Exposto a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, oh Senhor, em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, Pelo teu imenso amor. pelo teu amor por nós. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar. Para sempre, ó meu Deus. Ó Senhor, assim como Abacuque, nós queremos dizer que ainda que não haja fruto na vide, nós queremos louvar o teu nome em todo tempo, Senhor. Queremos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força,
E que é na tua palavra que nós nos levantamos e prosseguimos, guiados pelo caminho que é Cristo Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por tua
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche seus olhos nesse momento e adore a Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Deus que faz milagres, o Deus que cura os cativos, que cura os enfermos, o Deus que faz o impossível, o Deus que veio nos visitar nessa hora e que está te dizendo para entregar tudo que você tem, toda a sua vida, todo o seu coração. Esse é o momento que você tem para conversar com Ele. Faça isso nessa hora. Fale com Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todos os céus. Se você não souber o que falar, só diga essa canção, cante essa canção. Diga que Ele é grande, que o seu amor é infinito. Nós te agradecemos, Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aplauda o Senhor mais uma vez. Amém. Deus, nós queremos Te agradecer por esse tempo maravilhoso de louvor. Obrigado, Senhor. Te agradecer também pela vida do Fabrício, Deus, que tem sido um servo do Senhor, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua glória, Pai, através da Tua palavra, Pai. Usa o Fabrício em nome de Jesus, que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos. Fale, Deus, com a Sua igreja, fale conosco, Pai. Que o Senhor abençoe o Fabrício em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Ter a participação da Sara aqui hoje também, muito importante, muito bom, né? Tantas coisas nós já vivemos há alguns anos, né, Sara? Alguns anos. Essa música, eu lembro que eu estava num retiro, e acho que era 1990 isso. E eu estava no retiro, e aí naquele retiro, Deus falou muito ao meu coração, e Deus falou assim, para a gente fazer um outro retiro. Esse retiro mais, como é que fala? Mais resumido, né? Ali eu estava no acampamento lá no Camaro, no acampamento do Shalom. E aí Deus falou, vamos fazer um retiro, era mais uma coisa mais quase individual, de 10 dias. Aí eu lembro que eu comentei com a irmã Dulce falou, irmão, eu falei, olha, Deus está colocando no meu coração para me fazer um jejum de 10 dias e um retiro. Ela falou, não, você pode fazer um jejum, mas você faz o seguinte, você faz todo dia, você entrega de tarde, porque eu estava querendo fazer 10 dias direto, né? Ela falou, você entrega de tarde. Eu falei, amém. E aí nós fomos, acabou que foi eu e o Vivaldo, lá para a chácara do pai dele, e aí essa música tinha acabado de lançar, essa Grande é o Senhor, acabado de lançar. E o Vivaldo tinha aprendido,
E a gente cantou, e eu fiquei tão... Essa música marcou tanto, mas tanto, por causa desse tempo que nós tivemos lá. E eu lembro que era o terceiro dia desse retiro, a gente louvava junto, adorava, e depois cada um ia para um quarto da casa lá, a casa era grande. E no terceiro dia, eu estava lendo a Bíblia, e de repente, eu tive uma impressão tão forte da presença de Deus, que Deus estava em cima daquele quarto ali. Eu não podia olhar para cima. E lendo a Bíblia, né? Deus trouxe essa revelação, que Ele estava ali muito próximo, muito próximo. E eu queria te incentivar, sabe? Quando Deus colocar no seu coração, faz isso, né? Se retira, ora, me busca. Deus tem muita coisa para te revelar, muita coisa assim de intimidade. Eu não esqueço nunca desse momento que eu tive, eu não esqueço nunca quando eu aprendi essa música com o Vivaldo. Essa música me marcou, ela me marca até hoje. Eu nunca esqueço esse momento que eu tive no quarto, lembro como se fosse ontem, embora já tenha 32 anos. Mas assim, o Senhor quer se revelar a nós, amém? Então não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se Deus coloca no seu coração, vem para a minha presença, vem, eu quero te falar, eu quero te segredar, né? O Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para nós, e são coisas que você nunca mais vai se esquecer, amém? Vai ficar no seu coração e vai te marcar para sempre. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo na leitura da palavra. Então eu queria que vocês abrissem lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Deus me fazendo descobrir esse livro de novo. A maravilha assim que nós temos com o Espírito Santo é que mesmo que você leia, né, várias vezes um texto, Deus sempre vai trazer uma coisa nova na sua vida. Quando você lê, pedindo a Deus que Ele fale com você, pedindo a Deus que Ele fale através do Espírito Santo, muito obrigado, meu irmão. Ele vai trazer coisa nova, Então, esse ano, quando eu estava lendo 1 Crônicas, Deus começou a abrir meus olhos para algumas coisas. E aí, uma coisa que eu vi em Crônicas, porque Crônicas é o seguinte, você tem que ter um pouquinho de perseverança quando você começa a ler Crônicas, né? Porque Crônicas, ele vai remontar a genealogia do povo de Israel, começando lá nas origens, né? E vindo até Abraão, Isaac e Jacó, e também seguindo, né, depois para chegar em Davi, para chegar nos chefes das tribos, para chegar nos levitas, né, nos sacerdotes, porque esse livro tem um propósito muito específico. Ele é atribuído a Esdras. Esdras foi aquele que veio com o povo, né, quando eles retornaram do cativeiro na Babilônia, por volta do ano 538 a.C. Então ele volta com o povo e ele quer ele quer com esse livro, ele quer remontar a história para dizer o seguinte: que o povo que tinha voltado do cativeiro tinha uma responsabilidade muito grande. Eles eram herdeiros da promessa, eram filhos, né, eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Ele quer também colocar a importância do reinado davídico, né, do segmento aí do reinado de Davi. Então ele vai recontar a história de Davi. 1 Crônicas é basicamente, depois que termina as genealogias, é basicamente a história de Davi. E só que ele dá um outro enfoque, né? Ele vai focar na questão da reconstrução do templo. Então, quando você vê Crônicas, 1 Crônicas especificamente, você fala, poxa, Deus usou o escritor, que muitos atribuem a Esdras, Deus usou esse escritor para poder
trazer para nós a importância do templo e da adoração. Porque assim, genealogia do capítulo 1 ao 9. Depois, a história de Davi. A partir do final do capítulo 9, começo do capítulo 10, ele vai contar a história de Davi. E é engraçado, meus irmãos, ontem eu fui procurar a história de Batseba aqui em Crônicas. Não tem. Não tem. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais. Crônicas, ele está recontando a história do povo de Israel e também, especialmente, dos reis de Israel. Mas ele não vai contar a história do reino, por exemplo, do norte. Ele vai contar só a história dos reis do sul, né, que são dos reis de Judá. E esse livro é um livro só, tá? Originalmente ele é um livro só. Ele era chamado de Anais do Tempo, ou seja, ocorrências que aconteceram ali. Depois ele foi chamado também de, aqui, ó, ele foi chamado de fatos omitidos, as coisas omitidas. Mas depois Jerônimo e Lutero, seguindo o seu exemplo, chamou o livro de A Crônica de Toda a História Sagrada. Então Jerônimo e Lutero chamaram assim esses dois livros, né, A Crônica de Toda a História Sagrada. E 55% desses dois livros não tinha em lugar nenhum na Bíblia antes. Então a gente pensa assim, não, isso aqui é a repetição, né, de uma parte de Samuel, é uma repetição de Reis, mas não, 55% do que está aqui não foi contado. E eu ontem pensava sobre isso, sabe, sobre o cuidado de Deus com aquele povo que voltou e o cuidado de Deus conosco. Porque, se vocês forem ler, né, lógico que é um livro que deu muito trabalho para quem escreveu, porque ele foi mexer na genealogia de todo mundo, ele foi buscar fatos e palavras ditas durante esse tempo, ele traz muitas palavras ditas, orações que não estão registradas em outros livros. Então, certamente ele recorreu a outros, né, a tradição oral, ou aos outros pergaminhos para poder escrever. Então, ele empreendeu um esforço muito grande para escrever isso aqui, de alguns anos, certamente. Mas eu fico pensando o seguinte, é esse cuidado e esse amor de Deus para conosco, sabe, para nos trazer esse tesouro que é a palavra de Deus. Então, poxa, se esses homens de Deus chegaram a chamar esses dois livros, né, de A Crônica de Toda a História Sagrada, então ele tem muita coisa para ensinar para a gente. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um fato, porque não dá para falar sobre muitos fatos. Então, nós vamos para o ápice desse livro, para o ponto alto dele, né, que é lá em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Davi, ele está velho, Davi está terminando o seu reinado, Davi já declarou que é Salomão que vai reinar, Davi faz uma reconsagração de Salomão, mas Davi faz uma oração que vai ficar na história, e nós vamos ler essa oração. Então, assim, é uma oração muito especial, ela está só aqui, né? Como eu falei, aqui tem mais da metade desses dois livros, não tem lugar nenhum na palavra. E então, olha só, oração de Davi, a partir do versículo 10, 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Está aí. Nós estamos aqui usando essa versão, né, a NVT. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso.
Mas olha o que ele fala: mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome vêm de ti. Tudo pertence a ti. Então, ele estava fazendo a consagração de tudo, de todas as ofertas que foram ajuntadas para fazer o templo de Deus, né? E ficar para cá? Mas olha só, eles então ajuntaram durante a vida Davi, né? E é interessante você ver que tinha oferta aqui de Saul, tinha oferta de Samuel. Então, eram várias pessoas e gerações guardando ofertas para um dia se fazer o templo. Então, você pensa o seguinte: como que esse momento era importante, né? Eles falam que esse momento é um dos momentos que divide a história de Israel. Esse templo ele vai ser construído entre 1012 e 1005 a.C. Ele é inaugurado em 1005 a.C., 1000 anos antes de Cristo. E o povo ajuntou muita coisa para construir esse templo. Não é à toa que o povo fica marcado para sempre com o templo de Salomão, né? Aqui no Brasil tentaram fazer uma réplica, né, do templo de Salomão. Mas a grande verdade é que eu estava vendo, o templo do Brasil ficou em 680 milhões. 680 milhões. Mas vocês sabem quanto que ficou mais ou menos o templo de Salomão, se a gente fosse trazer para hoje, só o ouro. Só o ouro que foi gasto no templo. Ficaria em 300 trilhões. Porque foram, aí no versículo 4, 5, olha o que diz aí. Então, olha só, ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes da construção. E para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos, quem seguirá meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor? Então, assim, Davi juntou isso aqui, 105 toneladas. Olha só, e o que mais? Depois, no 7, olha lá. Para a construção do templo de Deus, entregamos 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. Meus queridos, eu fui tentar fazer assim, para a gente ter uma ideia, só do ouro. O ouro, ele equivaleria mais ou menos, que aí eu fui tentar traduzir isso em volume. Aí o volume do ouro era como se fosse 14.000 litros de ouro. 14.000 litros de ouro. Que daria uma piscininha assim, então, de 7 por 2 por 1 metro de altura. Isso era o que tinha de ouro para aquele templo. E isso era porque o templo ia ser todo revestido em ouro, né? Na parte de dentro, ele era de cedro. Naquela época, o cedro era vamos falar assim, um acabamento dos mais finos que existia na época. Mas para, então, não ficar madeira, né, num templo que era de Deus, que eles estavam fazendo para Deus, eles revestiam de ouro, tudo. E para revestir tudo de ouro, foram isso. Foram 280 toneladas de ouro. 280 toneladas de ouro. E nós não estamos falando nem da prata, que a prata era 600 toneladas de prata. E
bronze era 3.500 toneladas de bronze. Não, desculpa, 600 e poucos toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. A gente não pode imaginar, então, a glória desse templo. Aí o templo de Salomão de São Paulo aqui ficou pobrezinho, perto desse templo. Mas esse templo, então, ele vai marcar a história de Israel. Davi deixa para Salomão fazer. E, assim, o que acontece? Aí agora nós vamos lá para 1 Reis. Porque quem inaugura o templo é Salomão. Vocês sabem que Salomão, Davi não pôde construir o templo. Deus falou para Davi, né, você foi um homem de guerra, você derramou muito sangue, então o seu filho vai fazer o templo. E aí eu quero que vocês pensem mais um pouquinho. Porque Salomão, qual que é primeiro fato importante da vida de Salomão que a gente guarda depois que ele toma posse do reino? Ele vai pedir sabedoria para Deus. Entendeu? Talvez é um dos fatos mais marcantes da história de Salomão. Ele vai pedir sabedoria para Deus. Aliás, Deus fala para ele, num sonho, né, o que você queria? O que você quer pedir? E ele fala, Senhor, eu preciso de sabedoria para governar esse teu grande povo. Porque eu ainda sou uma criança. E Deus fala, não, vou te dar a sabedoria. E você, né, vou te dar outras coisas mais, já que você me pediu sabedoria. Mas nós sabemos que Salomão era e foi, né, o rei mais sábio de todos os tempos. Então, vamos juntar tudo isso? O homem mais sábio da terra vai construir o templo mais majestoso de todos os tempos da história. E então ele constrói esse templo em 7 anos. Ele adia a inauguração do templo para coincidir com o jubileu, 1 ano. E agora ele vai fazer então essa cerimônia. Então você pensa o privilégio de quem estava vivendo aquele momento. De quem estava naquele dia, naquele local. Quando vai ser inaugurado o templo. E aí eu falei assim, Deus, o que o homem mais sábio da terra vai falar num dos momentos mais importantes da história para o povo ouvir e para ficar registrado para sempre? O que ele vai falar? Vamos ler lá? 1 Reis 8. E aí eu preferi ler em Reis, tá? Essa oração está registrada em Crônicas também. Em 2 Crônicas, mas em Crônicas ele cortou um pedacinho, ele tirou um pedacinho do final, eu preferi seguir Reis aqui. Mas olha só, 1 Reis 8, a partir do versículo 22. Diz assim: Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti. De quê? De todo o coração. E orou, cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai, fizeste essa promessa com a tua própria boca e hoje a cumpriste com as tuas próprias mãos. O que é? Agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. E aí, eu quero só perguntar para vocês, Davi viveu, aqui está dizendo, Davi foi fiel a Deus em todo o tempo. Ou melhor, Davi foi fiel a Deus na sua vida. Davi cometeu pecados? Cometeu pecados graves. Ele cometeu o adultério, mandou matar o marido da Batseba. Depois ele se omitiu com os filhos, né, de forma que teve confusão na casa dele, assassinato.
depois o próprio filho dele usurpa o trono dele. Então, assim, quando a gente vê aquele texto que nós acabamos de ler, de 1 Crônicas 29, a gente estava lendo de um Davi que já tinha passado por tudo isso. Um Davi que tinha passado por tudo isso. Mas era um Davi que foi restaurado por Deus. Então, Davi foi restaurado por Deus, mesmo tendo caído, mesmo tendo mandado assassinar, mesmo tendo sido omisso como pai, ele é restaurado e ele termina a sua vida dessa forma, né? Com aquela oração lá de 1 Crônicas 29. E ele é tido como uma figura de Cristo, Davi. Por quê? Porque era um homem que andou em integridade diante de Deus. O que é integridade? Não é perfeição. Integridade é você ser inteiro. Aquilo que você é, seja certo, seja errado, mas você é inteiro. E então, continuando lá, o texto ele fala assim: agora, ó Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai. Contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve a minha oração e minha súplica ao Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia esse templo, o lugar do qual disseste, meu nome estará ali. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando orarmos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos do céu onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Esse é o tema na nossa palavra de hoje. Porque quando eu estava lendo esse texto, o que mais me chamou a atenção foi esse versículo. Que é interessante que Deus fala o quê? Deus fala com, Salomão fala com Deus. E a primeira coisa que ele fala, quando ele fala assim, ouve, ele fala, ouve o quê? Perdoa-nos. Eu falei, ouve e perdoa-nos. Por que isso? Porque assim, o perdão, né, como primeira coisa. E aí ele continua: se alguém pecar contra outra pessoa e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado, castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo Israel for derrotado por seus inimigos porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar o teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traze-o de volta a essa terra que deste a teus antepassados. Se o céu se fechar e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para esse templo, invocarem o teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teu servo, o teu povo, Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a seu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga na lavoura, agora não estou dando conta de ler mais, ficou pequeno lá. Ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer. E se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Olha só, assim eles te temerão enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro,
estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti, virão de terras distantes por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome e da tua mão forte e do teu braço poderoso, e quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares, a fim de lutar contra teus inimigos, e se orarem ao Senhor voltados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve do céu suas orações e defende a sua causa. Olha só o que ele vai falar agora. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para outras terras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de teus inimigos, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste, e para esse templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas, e defende a sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as ofensas que cometeram contra ti, faze o que seus conquistadores os tratem com misericórdia, pois são teu povo, a tua propriedade especial, que libertaste do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Olha atentamente para as súplicas do teu servo e para as súplicas do teu povo Israel. Ouve e responde sempre que clamarmos a ti. Pois quando tiraste nossos antepassados do Egito, ó soberano Senhor, disseste a teu servo Moisés que sempre separarias Israel de todas as nações da terra para ser tua propriedade especial. Amém? Meus queridos, de 7 coisas que ele falou, 5 são pedido de perdão. 5 tratam de pecado, confissão, perdão. Pecado, confissão, perdão. E aí, o que a gente para pensar? Salomão estava usando um momento glorioso da história de Israel para dizer que Israel ia pecar? Ele estava, vamos falar assim, alguém poderia dizer, Salomão, há poder em suas palavras, você fica falando que o povo vai pecar, eles vão acabar pecando. Será que era isso? Ou será que era o entendimento de que nós somos pecadores? E que o nosso Deus é santo? Que nós sempre vamos pecar, continuar pecando, mas entenda bem, eu não estou dizendo aqui para que nós relaxemos, entendeu? Para que nós, eu sou pecador mesmo, né? O Salomão falou que a gente ia pecar, e pecar, e pecar, e pecar. E talvez alguns digam assim, não, mas isso aí é para o Velho Testamento. Agora nós estamos debaixo da nova dispensação, é outra realidade. Será? Será? Será que na igreja nós paramos de pecar? Eu lembro quando eu era criança, e aí eu lia na Bíblia, né, essas histórias, né, e eu lembro de as pessoas dizerem o seguinte, Deus não ocultou os erros dos homens que andaram com ele, da palavra de Deus, de forma que está aqui registrado para que a gente saiba. Aí eu ficava pensando que eram os homens da Bíblia, mas depois eu comecei a ver que eram os homens da igreja também. E que eram os homens da minha família também. Mas que era principalmente quem? Eu mesmo. Assim, a palavra de Deus, quando o salmista vai falar, Davi, né? Ele vai falar e ele vai exaltar
a criação de Deus e a glória de Deus, no Salmo 19, aquele salmo que fala, os céus proclamam a glória de Deus. O que o salmista termina dizendo lá em Salmos 19, versículos 12 a 14. O que a palavra de Deus fala? Ele fala, esse salmo, ele é um salmo maravilhoso. É um salmo para a gente ter decorado. Ele termina assim, ó. Quem há que possa, Salmo 19, versículo 12. Ele fala assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, meus queridos, assim, o fato é que muitas vezes nós nem nos damos conta dos nossos pecados. Estamos fazendo muitas coisas erradas e não estamos nos dando conta disso. E aí você fala assim, ó, Fabrício, então você quer que a gente vive doente de culpa? Não, mas o que eu estou querendo dizer é assim, em Cristo nós temos o perdão. Em Cristo nós temos a reconciliação com Deus. Na verdade, a grande conclusão que se chega a respeito de Crônicas, porque Crônicas, ele é o livro que vai falar do povo de Israel, do reinado ou da dinastia de Davi, da importância do templo, e ele vai falar do julgamento de Deus. Então, presta atenção. O povo de Israel, e aí, quem é esse povo de Israel hoje? Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Não é só o povo de Israel, né, mas é toda a igreja. Quem é, depois ele vai falar do reinado de Davi que dura para sempre. Quem é o rei que dura para sempre? Descendente de Davi, Jesus Cristo. Aí ele fala do templo. Também o templo, o que se cumpre na vida, no caso de Jesus, né? Jesus está eternamente no tabernáculo celestial, na presença de Deus, intercedendo por nós. Então também assim, há o cumprimento de todo. E o julgamento de Deus, que é então o quarto assunto que ele aborda em Crônicas, ele vai fazer acontecer em Cristo. Jesus morre no nosso lugar, nos perdoa, quem aceita vai ser perdoado e quem não aceita vai ser julgado. Então o livro de Crônicas, ele se cumpre plenamente em Cristo. Hoje nós não precisamos, né, orar voltado para um templo. Nós precisamos estar voltados para Cristo. Mas com uma certeza sempre, é do tamanho do nosso pecado e do tamanho do perdão de Cristo. Sempre que nós nos achegarmos a Deus, nós temos que nos achegar com essa, não vou falar nem impressão, mas é com esse conhecimento, né, do quão santo Deus é e do quão pecadores nós somos. O apóstolo Paulo vai falar lá para Timóteo, né, que Jesus morreu por nós, por todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então talvez a gente pense assim, não, o apóstolo Paulo é melhor do que nós. É melhor do que a maioria de nós, como cristão que foi, pelo legado que deixou, pelos sacrifícios que fez, pela vida que levou, pela dedicação que teve com a obra de Deus. Mas ele conclui a sua vida, ele dizendo, eu sou o principal dos pecadores. Então nós nos achegamos diante de Deus com essa convicção, né? Nós somos pecadores, nós pecamos. João vai falar lá em 1 João 1,9, né? Nós temos advogado diante de Deus, falo isso para que não pequem.
Mas se pecarem, nós temos advogado diante de Deus. Então, João, ele sabia, né, que não era assim, se eu pecar. Na verdade, eu vou pecar. Eu vou pecar. Mas com isso, nós vamos nos entregar ao pecado? Não, então, a gente peca mesmo, então eu vou cometer esse pecado. Eu vou voluntariamente cometer esse pecado. Não. Quando nós temos essa certeza da santidade de Deus e do nosso pecado, na verdade nós não queremos pecar. Na verdade nós queremos nos submeter a Deus, falar: Deus, transforma a minha vida. Eu sei que, né, da história, Salomão deixou registrado para sempre que o povo ia pecar, pecar e pecar. Mas o melhor que o povo tinha para fazer era se arrepender, se arrepender e se arrepender. Eu queria conclamar vocês a ler esse livro de Crônicas. Em Crônicas tem algumas coisas belíssimas. Por exemplo, o arrependimento de Manassés, o rei mais perverso que teve na história de Judá. Mas ele se arrepende no final da vida. E o neto dele, né, o pai dele era Ezequias, o neto dele era Josias. Josias vai ser o rei mais reto que houve na história de Judá. Interessante, né? Ezequias era o homem, um dos mais retos, era como Davi. Ezequias foi tido como Davi. Raríssimo essa comparação. Porque quando se comparava os reis de Israel, falava assim: andou retamente, mas não como Davi. Andou retamente, mas não como Davi. Chega em Ezequias, ele fala assim: como Davi. E Josias, que era neto de Manassés, que era o rei mais perverso que teve, mas que se arrependeu no final, Josias é tido como o rei mais reto de Judá. Então o Senhor pode fazer nova todas as coisas. O Senhor pode, apesar do nosso conhecimento de pecado, né, apesar de ter ficado registrado aqui, o Senhor pode. O Senhor pode nos transformar. O conhecimento que nós temos, que nós vamos pecar, que a igreja vai cair, a igreja passou por uma reforma, essa igreja que passou por uma reforma está precisando de uma outra reforma, né? A gente sabe disso. E se nós olharmos a nossa vida, a vida dos nossos pais, a vida dos nossos anciãos, nós vamos ver que eles erraram. Pecados pequenos, entre aspas, pecados grandes, pecados sérios. Mas se nós nos arrependermos diante de Deus, entendermos, Ele nos perdoa. Eu queria que a gente voltasse lá em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29, e nós vamos concluir aqui com esse versículo que eu acho que é o mais belo de todos desse capítulo. E Davi diz assim, olha só. Olha só, bem, eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a ti. Então, assim, se a gente vir para uma outra versão, nesse versículo 17, ele fala assim, ó, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E aí talvez esse seja o nosso grande problema. Nós não somos sinceros. Nós muitas vezes vestimos uma capa de justos para não ser reprovado pelos irmãos. Não é?
Eu estou lendo aquele livro, né, O Impostor que Vive em Mim. Ele fala sobre isso. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas a gente sempre acaba vestindo uma capa. Sabe por quê? Porque uma das piores coisas para o homem é ser rejeitado pelos outros. Então nós vestimos uma capa para poder parecer santo, para poder parecer tudo certo. E muitas vezes essa capa a gente veste ela com o nosso esposo, com o nosso cônjuge, vamos falar assim, é melhor. Nós vestimos ela para viver. Mas nós não tratamos o pecado que muitas vezes está aqui para tratar. Eu sei que, por exemplo, com a minha esposa, momentos muito especiais que eu vivi com ela foi quando eu confessei muita coisa que eu fiz e não tinha coragem de confessar. Ou que eu pensei. E é duro confessar algumas coisas, né? Dá uma confusão grande. Então a gente prefere não confessar. É duro, assim, e a gente muitas vezes se veste dessa santidade que não existe. Outro dia, eu vendo um pregador e ele falar assim, né, ele, muito engraçado, e ele falou o seguinte, que ele não gosta de bom dia. Ele não gosta de bom dia. Que esse negócio de bom dia para ele não tinha que existir. Porque ele fala assim, Deus não está esperando você dar bom dia para alguém para abençoar ninguém. Né? Que Deus vai abençoar independente de você falar bom dia. Você sabe que tem gente assim. Eu não sou assim não, mas tem gente que é assim, não gosta de dar bom dia, acha ruim. E esse negócio, e a palavra de Deus até fala que quem grita para o outro de manhã, né? Assim, ai, meu Deus, aí vem esse barulhento, esses caras, né, deixa eu acordar de manhã. Então ele falou assim, vocês devem estar pensando assim, aí ele fala na pregação, né? Vocês devem estar pensando assim, nossa, esse cara é chato demais. Deve ser difícil para a esposa dele. Ele falou assim, mas é muito difícil mesmo para minha esposa. E ele fala assim, né? Como é que é? Foco, força e fé. Ele fala assim, ela tem que ter foco e fé. E Deus não pode dar muita força para ela não, senão ela me esgana. E meus queridos, é assim, a grande verdade é que nós nos conhecemos, né? Muitas vezes as pessoas chegam para nós, para mim, para aquele, e falam assim, nossa, seus filhos, que gracinha, né? Muito legal, né? Quer dizer, nós sabemos que os meninos são lá em casa, né? Os meninos sabem o que nós somos lá em casa. Mas muitas vezes a gente veste uma capa grande. E eu fico pensando assim, que Davi sabia que ia ficar registrado para sempre que ele adulterou com Batseba. Sabia que ia ficar registrado que ele mandou matar Urias. Que ele foi omisso como pai. Ele sabia. Mas Davi terminou seus dias como rei que andou em retidão diante de Deus. Que conheceu o perdão de Deus. Porque ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Amém? A palavra de Deus fala também, confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis curados. Muitas vezes nós não somos curados porque não confessamos nossos pecados. Então que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos habilite mesmo a que nós possamos abrir a nossa vida para o nosso cônjuge, abrir nossa vida para os nossos irmãos e dizer, eu estou em pecado, eu estou orando, estou pecando, ora por mim, intercede por mim. Essa mesma oração que Davi fez, que ele falou assim, só o Senhor pode nos guardar. Vamos ver como último versículo dessa, hoje nós lemos muito, né? 1 Reis 8. 1 Reis 8. Salomão, no final, depois daquela oração, olha o que Salomão fala. Ele fala assim, que o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos antepassados.
que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. Esse é o segredo para a gente não cair. Que Ele nos dê a disposição de fazer a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos, decretos e estatutos que Ele deu aos nossos antepassados. Amém? Vamos nos colocar de pé. Davi e Salomão chegam na mesma conclusão. Só Deus pode nos habilitar. Nós somos muito ruins, gente. Muito ruim, muito ruim. Coração muito ruim, muito corrupto. Adulteramos com facilidade nos nossos pensamentos, cometemos pecados sexuais, de corrupção, de poder, né? As 3 áreas que a gente cai, né? Sexo, dinheiro, poder. Nós caímos muitas vezes. Esses dias eu estava vendo um vídeo falando do pastor Milton Ribeiro. Pastor Milton Ribeiro, que foi preso, tudo indica que injustamente. E aí um pastor falando dele. Muita gente fala pra gente, fala com o pastor Milton, faz alguma coisa com o pastor Milton. E esse pastor é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Está no YouTube se você quiser assistir. Ele vira e fala assim, se eu estivesse... Ele falou assim, tipo assim, você sabe por que eu não vou para a política? Porque eu me conheço. Eu sei que eu ia me corromper, e muito. Eu não presto. Será que nós temos esse entendimento a respeito de nós? Porque se nós tivermos, não é para a gente ladeira abaixo. É para a gente olhar para cima. Falar, Senhor, nos guarda. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos muito pela sua palavra. Agradecemos por esse cuidado que o Senhor teve com a gente, que um dia o Senhor colocou no coração dessa pessoa que escreveu o livro de Crônicas, para deixar esse legado para nós. Agradecemos não só por ele, mas por todos os livros que foram registrados para que nós aprendêssemos, ó Deus. Agradecemos pela facilidade que nós temos hoje de acessar a sua palavra. Ó Deus, nos ajuda a nos despir de nós mesmos, a despir, melhor dizendo, desse impostor que muitas vezes nós colocamos a capa para viver, para não ser rejeitado, para não ser condenado. Nos ajuda, Senhor, a tirar e viver em sinceridade, integridade, ó Deus, diante do Senhor, a poder realmente abrir o nosso livro, né, nos deixar, ó Deus, ser vulneráveis, ó Pai, para que possamos ser curados, conforme diz lá em Tiago 5,16. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Queridos, e nessa convicção, né, de que nós temos esse perdão, esse amor de Deus em Cristo, nós vamos agora tomar a ceia. Eu queria pedir para o pessoal distribuir. Olha, Cristo sofreu a morte na cruz para que o seu povo pudesse ser livrado do julgamento. Ele lhes concede nova vida para que tenham certeza da recompensa da bênção eterna. Amém? Nós não dependemos da nossa justiça. Nossa justiça é extremamente falha. Mas a de Cristo não.
e a gente se apega pela fé. Amém? Nós vamos tomar então, nós vamos comer do pão, lembrando isso, né, do sacrifício que nos habilitou. Amém? A estarmos diante de Deus limpos agora, pelo sangue de Cristo. E quando nós pecarmos, nós confessarmos. E podermos experimentar a purificação. Amém? Porque ele fala, se confessardes os vossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se a gente não confessar, não tem jeito. Que nem nós estamos entendendo que a gente peca, né? Mas amém? Vamos orar, vamos tomar o cálice, vamos agradecer a Deus. Desculpa, tomar o cálice não, comer o pão. Alguém ficou sem? Eu. Mais alguém? Amém, então. E também assim, nós tomamos do cálice, que representa, né, o sangue de Cristo. É esse sangue que nos habilita. Que sempre que nós entrarmos na presença de Deus, nós tenhamos sim certeza do nosso pecado, mas nós tenhamos a certeza maior do perdão de Deus, que cobre a multidão dos nossos pecados. E nós podemos andar diante de Deus pela graça e por esse sangue. Amém? Então pode tomar o cálice agora. Aleluia, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo teu sacrifício. O que seria dele, o que seria de nós sem ele? O que seria de nós, ó Deus? Mas nós podemos, baseado nesse sangue, ó Deus, podemos andar diante do Senhor, de cabeça erguida, não soberbamente, mas humildemente, mas de cabeça erguida, por saber que o Senhor nos perdoa, por saber que o Senhor nos reabilita, que o Senhor nos transforma de glória em glória, ó Deus, como a luz da aurora. Ó Deus, que possamos sim ter sempre conosco a certeza, a convicção do nosso pecado, esse pecado que tenazmente nos assedia, mas também a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos cobre, que o Senhor nos perdoa, que o teu sangue nos habilita, que nós podemos ir para a tua presença, reabilitados pelo Senhor, que podemos, ó Deus, gozar da comunhão com os irmãos, ó Deus, uma vez que nós confessemos os nossos pecados e sejamos curados, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Eu queria perguntar, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira ou segunda vez, você pode levantar a mão? Aí, quem está aí à volta, tem gente aqui, sejam muito bem-vindos. Por favor, dê um abraço nesses queridos. Levanta a sua mão de novo para que a gente possa te ver. Ali, ó. Muito bom ter vocês conosco, muito bom ter você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Sejam sempre muito bem-vindos. E nós queremos encerrar. Nós vamos cantar mais uma música, e se você trouxe seus dízimos, suas ofertas, você pode então também trazê-las, ok? E isso vale...